Fala, minhas águias, aqui quem tá falando é o professor Aislan Garcia, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Estamos aqui com o objetivo de resolver o nosso primeiro simulado para a prova do IFRN, a famosa provinha para técnico integrado do IFRN, né? Em parceria com o concurseiro moçoroense, tá certo? Primeiro simulado de 2026, tá bom? Vamos ver como você se saiu nessa prova, tá? Se você gostar dessa resolução, curta esse vídeo, compartilha, comenta esse vídeo aí para nos dar uma força, fortalecer o nosso canal aqui, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. Primeira questão, a gente viu aí que o gabarito deu letra B. É uma questãozinha de quê, professor? Uma questãozinha de conjuntos numéricos, que diz o seguinte, ó. No texto, discute-se que a inteligência artificial pode gerar uma falsa sensação de domínio do conhecimento, especialmente quando o estudante tem acesso apenas ao resultado final, sem compreender o processo de construção. Em uma atividade de matemática realizada com o auxílio dessas ferramentas, um aluno recebeu o número raiz de 2 como resposta, mas não soube classificá-lo corretamente dentro dos conjuntos numéricos. Aí você tem que conhecer, né, os elementos de cada conjunto numérico. O raiz de 2 ele faz parte de qual conjunto numérico? Letra A, faz parte dos conjuntos racionais? De jeito nenhum. A gente sabe que o conjunto dos números racionais ele é representado por essa letra, né? E é qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. Por exemplo, a própria fração, as dízimas periódicas, né? Os decimais exatos, 5,81, né? Os números naturais, os números inteiros, né? Tudo isso são os números racionais. A letra B, que é o gabarito, ele pertence ao conjunto dos números irracionais? Com certeza. Conjunto dos números irracionais, representado por esse símbolozinho aqui, ó, um izinho, né? E são todas as raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Toda raiz quadrada que não é exata, ele pertence ao conjunto dos números irracionais, né? Mais aqueles números que são dízimas periódicas não exatas, né? As dízimas periódicas não exatas, né? O famoso número π, né? Também é um número irracional. Aí ele diz assim, ó, faz parte dos números irracionais, do conjunto dos irracionais, pois não pode ser expresso em uma fração de inteiros, com certeza. Não tem como transformar, né, o raiz de 2 em uma fração de números inteiros, tá bom? Até mesmo porque a raiz quadrada de 2, né, dá uma dízima não periódica. Então, isso fica impossível de você escrever ele em forma de fração. Beleza? Pertence ao conjunto dos números naturais? De jeito nenhum. Né? Pertence ao conjunto dos números inteiros? De jeito nenhum. Né? Então, qualquer número irracional, ele não faz parte dos irracionais. A gente sabe que o conjunto dos irracionais ele faz parte dos reais, né? A gente tem aquele velho desenho, os conjuntos numéricos que você tem que gravar na sua cabeça. Conjuntos naturais, que é o menor de todos, né? Que faz parte que é só os números positivos, né? Incluindo o zero. Aí nós temos aqui os números inteiros, né? Que são os positivos, os negativos e o zero. Aí aqui nós temos o conjunto dos racionais, né? Que é todos os positivos, todos os negativos, mais as frações dízimas periódicas. Aí nós temos depois os conjuntos irracionais. Vou colocar aqui do lado, os irracionais, beleza? E por último, né? Quando junta os racionais com os irracionais, você tem o conjunto dos reais, beleza? Além dele, nós temos os complexos, né? Que é o que fica fora de tudo aí, que vocês só vão ver no ensino médio, beleza? Questão 21, concluída com sucesso, gabarito letra B. Já a 22 diz o seguinte, ó, o texto 2 discute-se o uso crescente da inteligência artificial no cotidiano dos estudantes, destacando que muitas ferramentas digitais operam com base em sistemas computacionais, que utilizam linguagem binária para processar informações. Suponha que dessas plataformas educacionais, um estudante receba o código aí, 10110 como parte de um exercício automatizado. O valor desse número no sistema decimal é. Esse número aqui está escrito em binário. Ele quer que você escreva esse número em decimal. Uma das formas de você fazer é por tentativa, né? Você vê qual dessas alternativas aqui vai gerar esse número binário. A outra forma era usando o bizu que o professor ensinou em sala de aula. É o dobra, soma um. Soma, dobra, soma, né? Vamos dizer assim. Dobra, soma. Como assim, professor? Você pega o primeiro termo aqui, ó, dobra.
1 vezes 2, dobrou, multiplicou por 2, né? Aí soma o próximo. No caso, soma zero. 2 vezes 1, 2, mais zero dá 2 mesmo, né? Agora você pega esse resultado aqui, que é 2, e você dobra nele, certo? E soma o próximo. No caso, mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Agora você pega esse resultado aqui e dobra. E soma o próximo. Mais 1. 5 vezes 2 dá 10, mais 1, 11, né? Agora você pega esse resultado, que é o 11, e dobra, 22, e soma o próximo, que é o próximo, 0, né? 11 vezes 2, 22, mais 0 dá 22. Então isso significa que o gabarito aqui correto é letra C, de concurseiro moçoroense, gabarito letra C. Questãozinha que está dentro aí do edital do tópico de sistema binário, beleza? Vem comigo agora ver a 23. Ó, a 23, a gente pode ler a partir daqui, ó, do comando da questão, tá? Suponha que uma plataforma de inteligência artificial processe aproximadamente 3.200.000. Beleza? 200.000. Respostas por dia. Para facilitar o armazenamento e a leitura desses dados em sistemas computacionais, esse valor pode ser expresso em notação científica. Ele quer que você represente esse número em notação científica, tá? Questão bem simples. A gente tem que perceber o seguinte, que em notação científica, hein, olhando as alternativas aqui, eu já posso eliminar a letra B, porque a gente tem uma alternativa em que você não tem uma notação científica, porque o fator que está com 10 é maior do que 10, não pode, né? Tem que ser um número entre maior do que 1 e menor do que 10, né? Então tá fora tanto o B como a letra D, porque dá um número menor do que 1. Você fica em dúvida entre a letra A e a letra C. Aí, para fazer a transformação, a vírgula que está aqui, ele tem que se deslocar para ficar entre o 3 e o 2, para ficar justamente de acordo com a escrita correta de notação científica. Um número maior do que 1 e menor do que 10, não é isso? Aí a vírgula vai deslocar quantas casas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se você perceber, esse número, essa vírgula aqui, ela se deslocou 6 casas para a esquerda. Como a vírgula se desloca para a esquerda, o expoente ele fica positivo. E o número que fica no expoente, né, do 10 é a quantidade de casa que se deslocou. Como foi 6 casas, então fica elevado a 6. Por isso que é o gabarito letra C. Nós vimos nas nossas aulas, beleza? Já a questão aqui, ó, de número 24, é uma questãozinha do sistema de numeração romana, né? Foi bem tranquila de fazer também, ó. Começando daqui, ó, do comando da questão, hein? Pra gente não perder tempo. A representação desses números no sistema de numeração romana é importante para a interpretação de registro histórico. Assim, o número 20 e 2024, nessa ordem, são representados em algarismos romanos por. Aqui, ó, esses números aqui que ele está falando, 20 e 2024. O 20 em romanos, a gente sabe que é 2x, né? Porque o x ele vale 10. Então você já elimina C. Alternativa C você já elimina. E o 2024, como é que a gente faz para escrever ele em romanos? Ó, a gente faz da seguinte forma. Pega o primeiro algarismo aqui, tá? Que é no caso da esquerda para a direita, o 2. Esse 2, ele vale quanto na sua posição? Ele vale 2.000. Aí como é o 2.000 em romanos? 2M. 2.000. Beleza? O zero não conta, pula. Esse 2 aqui na posição que ele está, ele vale 20. Então, o 20 é 2x. Tá? E por último, 4. Esse 4 aqui em romano, ele vale 1i e 1v, né? Por quê, professor? Porque quando um símbolo, né, do romano é escrito à esquerda, você subtrai. O v vale 5 e o 1 o i vale 1. Então, 5 menos 1, 4. Então, aqui vale 4. Aqui vale 20. E aqui vale 2.000. Que dá um total de 2024, que é o gabarito letra A mesmo, como está aqui. Letra A de águia. Beleza? Mais uma questãozinha aí feita com sucesso, tá? Vem comigo porque agora eu quero mostrar para você a questão de número 25. Olha só como é que é feita essa questão. De acordo com o texto, o uso da inteligência artificial tem crescido rapidamente no ambiente educacional, ampliando o acesso a respostas prontas. Suponha que em uma plataforma digital de estudos, o número de respostas geradas por inteligência artificial tenha apresentado crescimento acelerado após sua popularização. No primeiro dia, foram geradas 32 respostas. 32 respostas. Vou botar 32 aqui.
E nos dias seguintes, esse número dobrou a cada dia, devido ao aumento do uso pelos estudantes. Então, no segundo dia dobrou. Então, 32 vezes 2, né? Deu 64. Terceiro dia, dobrou de novo. 64 vezes 2 dá 128. E por aí vai. Aí diz assim, considerando esse padrão, o número de respostas gerada no quinto dia será quanto? No quarto dia, vai dobrar de novo. Vai dar 256. No quinto dia, vai dobrar de novo. Vai dar 512. Esse 512 é qual dessas alternativas aqui, né? Aí como é que eu posso fazer, professor? Você pode fatorar. Pode pegar o 512 e fatorar aqui, ó. Por 2 dá 256. Por 2 dá 128. Dividindo por 2, né? Ó. Por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Aqui tem um 2 quantas vezes? Aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 elevado a 9. Então isso significa que 512 é a mesma coisa de 2 elevado a 9, que é justamente o gabarito letra C que está aqui. Ó. Beleza? Matou a questão. A outra forma que você poderia fazer era perceber que o 32 ele é 2 elevado a 5, tá bom? 2 elevado a 5. Quando você dobra, você multiplica por 2, né? Quando você multiplica por 2, o que é que acontece? Na propriedade potência de mesma base, tem uma regra que diz assim, se repete a base e soma os expoentes. 5 mais 1 que está aqui em cima fica 6, fica 2 elevado a 6. Quando você multiplicar 2 elevado a 6 por 2, vai dar 2 elevado a 7. Pelo mesmo motivo, é 6 com mais 1 aqui em cima, 7. Aqui do mesmo jeito, quando eu multiplicar por 2, aqui vai dar 2 elevado a 8. O próximo vai ser 2 elevado a 9, usando a mesma lógica. Gabarito letra C. Não precisaria nem fazer isso aqui. Ó. Beleza? Entendido? Agora a próxima aqui, a questão 26. Olha só. De acordo com o texto, o uso da inteligência artificial tem contribuído para a padronização de respostas, fazendo com que muitos estudantes apresentem estruturas muito semelhantes em suas produções. Em uma análise, verificou-se que um sistema de IA gera respostas completas em ciclos de 36 segundos, enquanto o outro sistema gera resposta em ciclos de 48 segundos. Considerando que ambos os sistemas iniciam suas atividades ao mesmo tempo, o menor intervalo de tempo em segundos após o qual ambos voltarão a gerar resposta simultaneamente é. Essa questão é de qual conteúdo? A gente já viu. É o famoso MMC, né? Não sei se vocês lembram, mas aqui é o cálculo que a gente utiliza para resolver essa questão, é o MMC. Por quê? Porque tem ideia de tempo. A gente estudou isso, questões quando tem ideia de tempo. E quando ele fala assim, ó, quando voltarão a gerar novamente? Quando vai acontecer novamente? Daqui a quantos segundos? MMC. Já sabe, já bata o olho, já mata a questão. Aqui, como é que a gente faz, professor? Aqui você pode usar a técnica tradicional. Só utilizar números primos aqui. Não tem problema nenhum. Se você é um aluno que acompanha os macetes e os bizus que o professor ensina em sala de aula, né? O professor ensina o seguinte, rapaz, qual é o número aqui que você consegue dividir os dois ao mesmo tempo? Pense em um número aí, né? Aí o aluno pode pensar num 2, o aluno pode pensar em num 4, o aluno pode pensar em um 12, por exemplo, estou vendo que dá para dividir os dois por 12. Estou vendo que dá para dividir os dois por 6. Poderia pensar num 6 também, né? Vamos pensar aqui num 12. Eu sei que os dois dá para dividir por 12. 36 dividido por 12 dá 3. 48 dividido por 12 dá 4. Olha que coisa linda. 4. Se esses dois números aqui, nós chamamos eles, sabe de quê? De primos entre si. Primos, isso é muito legal. Ó. Primos entre si. Sabe o que, é que a gente faz? 3 e 4 a gente multiplica. Por quê? Porque são primos entre si. Ó. 3 vezes 4 dá 12. Então, eu posso colocar logo um 12 aqui para finalizar o cálculo. Ó. 12 vezes 12, 144. Gabarito, letra D de Deus. Matou a questão. Beleza? Não, professor, eu acho muito difícil fazer assim. Então, se você tem dificuldade de fazer dessa forma, eu aconselho a fazer, ó, tradicional, ó, por 2. Aqui dá 18, aqui dá 24.
tá? Tem número par, começa por 2, hein? Por 2 de novo, aqui dá 9, aqui dá 12. Por 2, aqui dá 6, aí repete o 9, que não dá para dividir, repete. Aí por 2, enquanto tiver número par, você coloca 2. Aqui dá 3 quando eu dividir, né? E o 9 repete. Por 3, aqui dá 3 e aqui dá 1. Só acaba quando chegar no 1 nos dois lados. Aí por 3, aqui dá 1 e aqui dá 1. Esses números aqui, ó, o 2, 1, 2, 3, 4. O 2, 4 vezes. Vezes o 3, vezes o 3. Quando você multiplicar isso aí, vai dar 144. Só que demora muito. Você ganhando tempo nisso aqui, ó, vale muito a pena. Qual é a técnica? Você pega um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo, o maior possível, tá? Se os resultados que derem aqui forem primos entre si, você multiplica os dois. Coloca aqui, ó, 12. Aí é só multiplicar agora. 12 vezes 12, 144. Bizu de ouro aí que o professor ensina nas aulas, né? Do, do cursinho. Beleza? Muito legal, né? Vem comigo aqui, ó, porque eu tenho a questão de número 27, que diz o seguinte: de acordo com o texto, a inteligência artificial tem contribuído para a padronização das produções acadêmicas, fazendo com que muitos estudantes apresentem respostas semelhantes. Em uma análise, uma plataforma identificou 126 textos com o mesmo padrão de escrita e 210 textos com outro padrão. Então, tenho aqui 126 com um padrão. Peraí, deixa eu apagar aqui. 126, vamos chamar de padrão A. E o outro é 210, vamos chamar de padrão B. Beleza? 126, 210. Para estimular a diversidade, a coordenação decidiu reorganizar esse texto em grupos. Olha, vai formar grupos com esses textos. De modo que cada grupo tem a mesma quantidade de texto de cada padrão. Não sobre nenhum texto. A quantidade de grupos seja o maior possível. Nessa condição, quantos grupos poderão ser formados? O que é que a gente vai fazer aqui nessa situação? Vamos lá. Calcular o MDC entre esses dois, tá? Veja que os grupos têm a mesma quantidade de texto de cada padrão. Então, o que é que está acontecendo? Que os grupos ele vai misturar o texto de um padrão com o texto de outro padrão. Vai misturar. Pode misturar. Então, o que é que acontece? Os grupos vai ser exatamente a resposta do MDC. Agora, se os grupos fossem formados apenas com textos de um padrão e apenas com texto de outro padrão, aí os grupos não seriam a resposta do MDC. Os grupos seriam o que vai ficar desse lado aqui na utilização do bizu. Como é a utilização do bizu, professor? Você tem que pensar em um número maior possível que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. E aí, qual é o número aí que dá para dividir tanto pelo 126 como pelo 210 que vem na sua cabeça? Aí você pode pensar aí, professor, vou pensar aqui no número 6, por exemplo. O número 6 dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse número aqui, ó, ele é par e ele é divisível por 3, né? Ó. Por que dá para dividir por 3? Porque a soma dos algarismos dá para dividir por 3. Então, eu posso pensar num 6 aqui. E aqui também dá para dividir por 6, por quê? Porque ele é par e a soma dos algarismos dá para dividir por 3, então ele dá por 6. Quem não faz de forma. Quem não faz utilizando o bizu, faz da forma tradicional. Coloca aqui um 2, porque os dois são pares. Como 6 dá para dividir os dois ao mesmo tempo, eu circulo. Eu divido 126 por 6, vai dar 21. Aí o 210 dividido por 6 vai dar, deixa eu ver aqui, vai dar 35. A 35, se eu dividir aí. Aí pense em um número agora que dá para dividir pelo 21 e pelo 45 ao mesmo tempo. O 7, os dois estão na tabuada do 7. Aqui vai dar um 3. E o 35 dividido por 7 vai dar um 5. Perfeito. Como o 3 e o 5 são primos entre si, acaba aqui. Pega o 6 e o 7 e multiplica, e dá 42. Ou seja, 42 o quê? 42 grupos. Mas por que dá 42 grupos? Porque aqui mistura. Os grupos, eles misturam os textos. Os tipos de textos, entendeu? Por isso que gabarito é a letra C. Tá? Aí, o que é que vai acontecer? No grupo eu terei 3 textos desse padrão
e 5 textos desse padrão aqui, ó. Tudo bem? Então, gabarito letra C. A gente mata essa questão dessa forma aqui. Beleza? Agora é interessante se a questão diz que eles não misturam, né? Se ele fala que não mistura, aí já seria outra história, né? Se não mistura, né? Seria. Cada grupo teria. Os grupos teriam só textos de um padrão e outros grupos teriam só texto de outro padrão. A gente teria 42 textos em cada grupo, onde terei 3 grupos desse texto aqui e 5 grupos desse texto aqui, que no total daria 8 grupos. Como ele disse que mistura, né? Então, tá correto, letra C. Beleza? Show de bola. Vamos aqui para 28. A 28 a gente tem o seguinte, ó. Inspirado na charge, né? Que foi do texto que Carlos Eduardo colocou aí para vocês. Um estudante decide utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para organizar seus estudos. Para isso, ele armazena dados em um sistema que simula recipientes digitais, nos quais cada reservatório tem capacidade de 2,5 litros. Isso aqui é a capacidade do reservatório. O sistema armazenou um total de 0,015 metros cúbicos. Eu posso transformar muito bem para litros multiplicando por 1000, né? Então, 0,015 metros cúbicos, se eu multiplicar por 1000, né? Porque eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, isso aqui você tem que saber que 1 metro cúbico tem 1000 litros, né? Então, 0,015 metros cúbicos vai ter 1000. Vai ter quantos litros? Só multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é só você andar 3 casas para a direita. Você vai ter 100 e... Deixa eu ver aqui. Vai ter 15, né? 1, 2, 3. Vai ter 15 litros. 15 litros. O sistema armazenou um total de 15 litros. Se todos os reservatórios forem completamente preenchidos, o número máximo de reservatório necessário será de quanto? Né? A gente tem um sistema que armazena 15 litros. Né? 15 litros. Cada reservatório ele cabe 2,5 litros. Então é só pegar 15 litros e dividir por 2,5 para saber o total de reservatórios que dá. Né? Ou então você pode pegar essas alternativas aqui, ó, e ir multiplicando com 2,5 para ver qual que dá 15. Né? Ou então se divida. 15 dividido por 2,5. Como aqui tem uma casa decimal, você acrescenta um zero aqui e tira a vírgula, né? Fica 150 dividido por 25, que vai dar exatamente 6, né? Ou seja, 6 reservatórios de 2,5 litros dá exatamente o total de litros que o sistema armazenou. Gabarito, letra C, questãozinha de unidade de medida. Beleza? Vem comigo aqui para a questão de número 29, que diz o seguinte. Um sistema de armazenamento utiliza reservatórios com capacidade limitada para guardar determinado volume de líquido. Inicialmente, estavam, estavam previstos 4.558 litros de líquido para armazenamento. Durante o processo foram adicionados, então, soma, né? 350 litros. Deixa eu ver aqui quanto é que ficou. Ficou 4.908. E posteriormente, 158 litros precisaram ser descartados por problemas técnicos. Então, tenho que retirar desses 4.908, 158. Então, subtrair aqui. Aqui dá 0. Aqui fica 8, aqui fica 10, né? 10 menos 5 dá 5. 8 menos 1 dá 7, aqui fica 4. Então, ficou 4.750 litros. Considerando que cada reservatório comporta 50 litros. Cada reservatório comporta 50 litros. O número de reservatórios necessário para armazenar todo o volume restante é. Então, vou pegar o volume restante, que é 4.750, e vou dividir pela quantidade, né, de litros que comporta um reservatório. Para saber quantos reservatórios eu preciso ter para esse total de volume restante, é só dividir. Posso cortar esse zero com esse, ó, e dividir o restante. 475 dividido por 5. Aqui vai dar 9, né? Tabuada do 5, que dá 47, dá 9, que dá 45.
Sobra 2, baixa o 5 aí. Que vai dar 5. Ou seja, 95. Gabarito letra A de águia. Matou a questão. Beleza? Show de bola, né? Outra questãozinha de unidade de medida aqui de capacidade, né? A outra é de volume e capacidade. Essa aqui já foi uma questãozinha que envolve o quê? Que envolve probleminhas com frações, que diz o seguinte, ó. Considerando a situação ilustrada na charge, um estudante passou a utilizar a ferramenta de inteligência artificial para auxiliar nos estudos, mas decidiu organizar melhor sua renda mensal para evitar dependência excessiva dessas plataformas. Ele destina 2/5 de sua renda para cursos online. Então, 2/5 de sua renda para cursos online, 1/6 para materiais escolares. Será que ele deu o valor da renda? Ele deu o total? Porque se ele der o total, a gente usa a regra do DI. Se ele não der o total, a gente tem que ter que usar a regra do igual. Vamos ver. Além disso, ele reserva 600 para despesas pessoais fixas. Sabendo que sua renda é 4.200, qual o valor que ainda lhe resta após todo esse gasto? Então, ele deu o total. Então, usa a regra do DI. 2/5 de 4.200, ou seja, da sua renda total. O DI é multiplicação, né? Então, eu posso fazer aqui, ó. 4.200 vezes 2 dá 8.400. Dividir por 5 para saber quanto ele gasta com o curso online. Vamos dividir? Ó, dividido por 5, ó. Que dá 1, vai dar 5, sobra 3. Baixa o 4. Que vai dar 6, né? Que dá 30. Ó, sobra 4. Na altura do campeonato, a gente, né, acredita que o aluno já sabe fazer essa divisão tranquilamente, né? Isso que o professor está fazendo rapidinho aqui para a gente não perder tempo. Dá 1.680, ele gasta com curso online. Tudo bem. E diz que 1/6 ele gasta com materiais escolares. Então, 1/6 de 4.200. Como ele não disse que era 1/6 do que resta, então eu pego 4.200 mesmo, tá? Aqui eu vou fazer simplificando, hein? 42 dá para dividir por 6, ó. Os dois dividindo por 6 aqui dá 7. Então dá 700, né? Os dois zeros. 700 vezes 1 dá 700. Então ele gasta 700 com materiais escolares. Show de bola. Ele quer saber o valor restante. E sabe o que é que eu vou fazer aqui, meus guerreiros? Ó, presta atenção, meus futuros federais. 1.680 é o que ele gasta com curso online. 700 com materiais escolares, só que ainda a questão diz que ele gasta com 600 com despesas fixas. Ó. Isso tudo é o que ele gasta. Vamos ver quanto é que ele gasta no total? 13, 19, vai 1. Ele gasta 2.980. Tá? Quanto é que resta? É só pegar o 4.200 e subtrair 2.980, que vai dar exatamente o gabarito aí, ó. 1.220. Gabarito letra C de concurseiro moçoroense. O cursinho que está lhe ajudando a você ser aprovado nessa prova do IF, se Deus quiser. Beleza? Tamo junto? Essa foi a questão de número 30. Dessas 10 aqui, coloca aqui nos comentários. Quantas vocês acertaram dessas 10? Foram 10 questões tranquilas, né? Muito fáceis. Beleza? Essa aqui, ó, questão 31, diz o seguinte, ó, vamos analisar comigo. Considerando o contexto da expansão das tecnologias digitais, uma empresa adquiriu uma área de 1.800 hectares. 1.800 hectares. Beleza? Para a construção de um centro de processamento de dados. A gente sabe que 1 hectare, a questão não diz, mas a gente sabe que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, se aqui tem 1.800 hectares, se eu quiser transformar para, para metros quadrados, é só eu multiplicar. Eu multiplicar por 10.000. Eu transformo em metro quadrado. Multiplicar por 10.000 é só a vírgula se deslocar para a direita, 4 casas. Como aqui não tem vírgula, né, aparentemente, né, ela está oculta aqui, então é só você acrescentar 4 zeros. Pronto. Então aqui você tem 18 milhões de metros quadrados. Beleza? Cada unidade do centro ocupa aproximadamente 6.000 metros quadrados. O número aproximado de unidades que poderão ser construídas nessa área é: cada unidade ocupa 6.000. Então, quantas dessa aqui cabe aqui dentro? Só dividir, né? 18 milhões
por 6.000, não é isso? 6.000, hein? Posso cortar os zero, ó, e é só dividir. 18 dividido por 6 dá 3. Acrescenta os 3 zeros aqui. Cabe 3.000 unidades dentro dessa área aqui. Por isso, gabarito a letra C, sem questionamento. Tranquilo também demais. Questãozinha de unidade de medida de área. Beleza? Show de bola. Essa 32 também é de unidade de medida, só que é unidade de medida de massa. Ó, considerando a situação ilustrada na imagem, um estudante passou a utilizar ferramentas de inteligência artificial para organizar sua rotina de estudos. Para isso, ele consome diariamente folhas de papel para anotações. Durante uma semana, ele utiliza 25 folhas por dia, sendo que cada folha tem massa de 8 gramas. Sabendo que ele manteve esse ritmo por 28 dias. Então, peraí. Ele utiliza 25 folhas por dia. Então, eu vou fazer 25 vezes 28 para saber a quantidade de folhas que ele gasta nesses 28 dias. Vamos ver como é que eu faço para multiplicar isso aqui, professor. Você pode armar a conta, hein? 25 vezes 28, tranquilamente. Só que eu prefiro fazer o seguinte. Melhor do que multiplicar por 25, 28 vezes 25, eu prefiro fazer 28 vezes 100, que no caso é só acrescentar dois zeros. 28 vezes 100, acrescento dois zeros. E eu divido por 4. Por quê? Porque 25 é um quarto de 100. Quando eu dividir 28, 2.800 por 4, dá 700. Então, se eu fizer 28 vezes 25, dá igual a 700. É uma técnica que a gente usa para simplificar o cálculo. Entendeu? Prova aí, pessoal, que dá 700. Tá aqui, ó. 40. 16 com 4 dá 20. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 com 5. Vai. 700. 700. Beleza? Então, no canto você fazer 28 vezes 25, eu faço 28 vezes 100 e divido por 4. É a mesma coisa de multiplicar por 25, entendeu? Aí eu vou e faço. Aí 28 dividido por 4 dá 7. Ó. 7 vezes 100, 700. Pronto, é bem mais rápido. Beleza? Tudo bem, então dá um total de 28 folhas. Só que ele diz que cada folha tem em média 8 gramas. Então, se eu pegar os 700 e multiplicar por 8 gramas, eu encontro o total de gramas que tem nessas folhas que foram utilizadas, né? 7 vezes 8, 56. Né? Dá 5.600 gramas. Que o papel será armazenado em pacotes. Um pacote. Um pacote é igual a 2,8 kg, né, não? O número de pacotes necessários para armazenar todo o material utilizado será. Você quer saber o total de pacotes. Aqui eu preciso fazer uma transformação, tá? Qual é a transformação, professor? Vamos lá. Primeiro eu vou para a unidade de medida. Cagada decimal. Como a unidade de medida é massa, eu coloco o G aqui de grama, né? G aqui, decagrama, hectograma e quilograma. Ou transformo isso aqui para quilo, ou transformo isso aqui para grama. Eu sempre prefiro transformar para a direita, então eu vou transformar quilo para grama. É só andar 3 casas para a direita, né? Ó. 1, 2, 3. Então, um pacote, na verdade, ele tem quantas gramas? Ó, não são 3 casas para a direita? A vírgula está aqui, né? Como já tem uma casa aqui na direita, então eu acrescento só mais dois zeros. Né? 2.800 gramas cada pacote, tá? Cada pacote. Você tem que o que foi utilizado já, né, durante esses 28 dias, foi 5.600 gramas. Então precisa de quantos pacotes de folha para armazenar o material utilizado? Quantos pacotes? É só pegar o 2.800, né, que é um pacote, e dividir por 5.600. Posso cortar esse zero com esse com esse. Cadê? Na verdade, o contrário, né? Eu que errei aqui. É só pegar os 5.600. Botei errado, né? 5.600 e dividir por 2.800. Agora sim.
Corta esse zero com esse com esse. Então dá igual a 2, né? 56 dividido por 28 dá 2, ou seja, 2 pacotes. 2 pacotes desse aqui, ó, dá exatamente 5.600 gramas, né? Exatamente, eu fiz o contrário, por isso que ia dar errado, com certeza. Então, gabarito letra B de balão na banca que elaborar uma questãozinha como essa, que é muito parecida, muito idêntica com a questão do IF, como o IF cobra. Beleza? Se você tem dificuldade em entender por que divide, né? Você monta a regra de 3, cara. Um pacote é 2.800 gramas. Então, 5.600 gramas. Vai precisar de quantos pacotes? Aí você vai, ó, multiplica. 2.800x é igual a 5.600. Corta esse zero com esse, aí, e passa o 28 dividindo, né? 56 dividido por 28 dá igual a 2. Beleza? É isso. Olha a questão 33, outra de unidade de medida, que diz o seguinte, ó. Vamos lá. Para suportar o processamento das redes neurais mencionadas no texto, a criatividade em risco na era da IA, o centro de dados precisa instalar novos cabos de fibra óptica de alta velocidade. Enunciado, né? Nós temos aqui, ó, um técnico recebeu a missão de conectar 2 servidores de IA. Ele possui 4 rolos de cabos, ó, com as seguintes medidas. Ao emendar todos os cabos para formar uma linha única de transmissão, qual será o comprimento total dessa linha expresso em hectômetro? Ele quer que você faça uma soma, né, desses cabos aqui, para saber qual é o tamanho total. Só que ele quer que o resultado fique em hectômetro. Então você tem que fazer a transformação. Cagada decimal. Aqui no meio é metro, né? Porque é unidade de comprimento. Coloca o M aí e vamos fazer as transformações para a gente chegar ao que nós queremos, beleza? Quilômetro para hectômetro. A vírgula se desloca a uma casa. Estava aqui, andou uma casa, fica 4,5 hectômetro. Beleza. Aqui é decímetro. Decímetro está aqui, ó. Para voltar para hectômetro, voltam uma, duas, três casas, né? 1, 2, 3. Fica 3,2 hectômetro. 150 metros. Metro para hectômetro, volta uma, duas casas. Uma, duas. Fica 1,5 hectômetro. E decâmetro volta uma casa. Fica 1,2 hectômetro. Agora é só somar. 4,5 mais 3,2 mais 1,5 mais 1,2. Fazendo essa soma aqui, a gente tem 10, 14. Vai 1. 7, 8, 9, 10. Dá exatamente 10,4 hectômetros, gabarito letra A. Questãozinha bem tranquila, né? Que bastava você fazer primeiro a transformação para depois fazer a soma. E aí você encontra o gabarito. Beleza? Sem o domínio da transformação de unidades de medida, você nunca iria fazer ou iria chegar ao resultado dessa questão. Beleza? Show de bola. Aí aqui nós temos a questão de número 34, que diz o seguinte: uma escola decidiu contratar um serviço de inteligência artificial para auxiliar os professores na criação de atividades autorais. Conforme sugerido no texto, a criatividade em risco da era de IA. O custo total da licença anual é 720. Então nós temos 720 aqui. Aí vamos ao enunciado. A instituição deseja quitar esse valor através da mensalidade fixa, escolhendo a menor mensalidade possível, de modo que o pagamento seja feito com o maior número de parcelas, né? Então, se ele quer o menor valor, menor mensalidade possível, logicamente vai ter que ser o maior número de parcelas, né? Vai ser 720 dividido por o maior número de parcelas possíveis. Mas sem ultrapassar 15 meses. Então, era só você pegar 720. Se não pode ultrapassar 15 meses, então 15 meses é o máximo possível de quantidade de vezes que você pode dividir. Então é só dividir por 15 e você vai encontrar 48, né? Nessa divisão, aí 72 dividido por 15, você vai dar 4, né? Você vai encontrar 4 que dá 60 na tabuada do 15.
que dá próximo de 72 é o 4, que dá 60. Sobra aqui 12, né, gente? Quando eu baixar o zero, é 120. Na tabuada do 15, quem é que dá 120? É o 8, né? 8 vezes 15 dá 120. Então, esse é o menor valor da parcela possível, né? Beleza? Então, você vai lá e marca gabarito letra B de balão. Questãozinha também bem fácil e tranquila de fazer. Beleza? Nessa questão aqui de número 35, é a questão de expressão numérica, né? A questão diz assim, ó. Um software de detectação de plágio utiliza uma fórmula matemática para calcular o índice de originalidade de uma redação. O valor obtido é através da resolução da expressão abaixo. Resolva a expressão e determine o índice de originalidade do texto, né? Então, nós temos aqui uma expressão numérica que precisa ser calculada, né? Ele deu aqui para a gente um contexto e deu para a gente o enunciado. A partir do enunciado que a gente vai matar a questão, que é resolver essa expressão aqui. Para a gente calcular, a gente sabe que segue uma ordem de hierarquia, né? Primeiro resolve o parênteses, depois resolve o colchete, depois resolve as chaves. Então, primeiro eu vou resolver os parênteses. Então, quem não está no parênteses, eu vou repetir, né? Vou repetindo aqui com calma, sem pressa, né? Vai repetindo, vai repetindo, aí dividido. Agora eu vou resolver quem está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, eu tenho aqui 18 menos 2 elevado a 2 vezes 2, né? Primeiro a ser resolvido aqui é a potência, né? Ó, 2 elevado a 2 é 4 vezes 2. Aí agora, primeiro a ser resolvido aqui é a multiplicação. Então fica 18 menos 4 vezes 2, 8. 18 menos 8 dá 10. A gente tem que o resultado do que está aqui dentro do parênteses deu 10. Eu fiz separado ali, mas eu vou colocando aqui, ó, 10. Aí, mais 7 elevado a 0, fecha colchete, fecha a chave, dividido por 4. Beleza? Aí agora, a próxima fase que nós precisamos resolver é o que está nos colchetes, né? Então, quem não está no colchete, repete. Ó. Repete, repete, vezes. Chegou no colchete. Agora eu vou resolver o que está no colchete. Hein? No colchete eu tenho raiz quadrada de 100 dividido. Vou fazer, sabe aonde? Isso aqui, vou fazer ali do lado, na lateral. Ó. Raiz quadrada de 100 dividido por 10 mais 7 elevado a 0. Para resolver isso aqui, primeiro a gente resolve, né, a raiz, que dá 10, dividido por 10, para depois resolver a potência. 7 elevado a 0 dá 1, né? Beleza? Agora a gente resolve a divisão ou a soma. Primeiro resolve a divisão. 10 dividido por 10 é 1. Com mais 1 dá igual a 2. Então, o que está dentro desse colchete, tudo dá igual a 2. Aí fecha a chave, dividido por 4. Agora eu preciso saber quem resolve. Resolve quem está na chave. Então, repete o 27 mais. Resolvendo o que está na chave, veja o que eu tenho aqui. Ó. 14 mais 3 vezes 2. Ó. Primeiro resolve a multiplicação, que dá 6. 14 mais 6 dá 20. Então, aqui dá 20, dividido por 4. Agora eu tenho que ver quem resolve primeiro. Se é a adição ou se é a divisão. Primeiro resolve a divisão. Ó. 27 mais, né? Faz 20 dividido por 4 dá igual a 5. 27 mais 5 dá 32, que é o gabarito letra A de águia. Questãozinha feita aí com sucesso de expressão numérica. Beleza? Olha outra questãozinha aqui, ó. Vamos lá. Segundo o texto, quando pensar deixa de ser necessário, diversos softwares de IA estão sendo utilizados no ambiente acadêmico. Um levantamento recente mapeou a quantidade exata dessas ferramentas em uso anunciada. Atenção agora. Sabe-se que o número exato de ferramentas de IA identificadas é maior do que 100 e múltiplo de 10. Beleza? E também é divisível por um número primo maior que 12. Com base nessas condições, esse número pode ser... Gente, ele disse que o número ele é maior do que 100. Aí, todos são maiores do que 100, beleza. É múltiplo de 10. Todos são múltiplos de 10. Por quê, professor? Porque os múltiplos de 10 eles terminam em zero. Tranquilo.
Mas ele tem que ser um número que é divisível por um número primo maior do que 12. Quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19, o 23. Qual desses números aqui ele é divisível por um número primo maior do que 12? Gabarito letra C, ó, que é o 130, que ele é divisível por quanto? Por 13. Né, ó, 130, ele dá para dividir por 13. Matou a questão. Por isso que é o gabarito. Beleza? Questãozinha muito parecida com essa teve no ano 2025, foi o ano 2024 da provinha do IFRN. Questão que envolve o quê? Divisibilidade. Conhecer os critérios de divisibilidade, conhecer os números primos, né? Tudo isso aí o aluno tem que estar dominando. Beleza? Coisa que a gente já estudou. Tá bom? Vamos para mais uma. Olha essa outra aqui também. Ó, no contexto do texto, a criatividade em risco na era da IA, né? Um estudante decidiu imprimir seu relatório final sobre o uso de redes neurais, na verdade. O documento totalizou 132 páginas, numeradas e sequencialmente a partir da página número 1. Quantos algarismos foram impressos no total para enumerar todas as páginas desse relatório? Ele quer saber a quantidade de algarismos que existe do 1 até o 132. Como o último número aqui ele tem 3 algarismos, então a gente divide isso aqui em 3 etapas. A primeira etapa dos números de um algarismo, do 1 até o 9, né? A segunda etapa dos números de 2 algarismos, do 10 até o 99. E por último, a terceira etapa, que são os de 3 algarismos, do 100 até o 132. A gente ensinou uma técnica na nossa sala de aula para encontrar a quantidade de algarismo. Primeiro você encontra a quantidade de números, né? Para encontrar a quantidade de números, você pega o valor final menos o inicial e soma mais um. Essa é a técnica para encontrar os números, né? Que do mesmo jeito, é 99 menos 10, soma mais um. Aqui, quando a gente fez esse cálculo, a gente vai estar encontrando os números de um algarismo. Aqui, os números de dois algarismos. Quando eu fizer 132 menos 100 mais um, a gente está encontrando os números de três algarismos do 100 ao 132. Beleza? 9 menos 1 é 8, mais um 9. Então tem 9 números. 99 menos 10 dá 89, mais um 90. 90 números. 132 menos 100 dá 32, mais um 33. Então nós temos 33 números. Só que ele quer a quantidade de algarismos. Aí você vai perceber o seguinte, como aqui são números de um algarismo, eu multiplico por 1. Vai dar 9 algarismos. Aqui eu multiplico por 2, porque aqui são números de 2 algarismos, dá 180 algarismos. E aqui eu multiplico por 3, porque aqui são números de 3 algarismos. 33 vezes 3 dá 99. Como ele quer o total de algarismos, tenho que somar 180 mais 99 mais 9. Vai dar exatamente, ó, 288 algarismos, que é o gabarito letra A de águia. Beleza? Show de bola. Essa foi a questão de número 37. Na questão de 38, né, que alguns alunos pediram para anular essa questão, né, ela diz o seguinte, vamos acompanhar comigo aqui essa questão. Um estudante, ao revisar seu ensaio sobre a criatividade em risco na era da IA, decidiu contar quantas vezes o algarismo 3 aparece na numeração das páginas do seu trabalho. O ensaio começa na página 1. Aí nós temos aqui, ó, olha anunciado. Sabendo que o algarismo 3 foi impresso 25 vezes. Para numerar todas as páginas do ensaio, o número total de páginas desse trabalho, no mínimo é. Tem no mínimo quantas páginas isso aqui? Vamos pensar comigo, né? Ele diz que foi impresso exatamente 25. Se for exatamente 25 vezes, então não foi 26, não foi 27, foram 25 vezes o número 3. O algarismo 3 foi, foi escrito. Existe uma técnica que é muito interessante. Hein? Do número 1 até o 99, até o 99, aparece 20 vezes o número 1, 20 vezes o número 2, 20 vezes o número 3, 20 vezes o número 4, 20 vezes cada algarismo, tá? Então, o que é que acontece? Se aqui foram 25 vezes,
que apareceu o número 3, ele é maior do que 99, tá? Então aqui já apareceu 20 vezes, 20 vezes o número 3, o algarismo 3, vamos botar assim, o algarismo 3. O algarismo 3, certo? Aí quando é que o algarismo 3 vai aparecer de novo? No número 103, mais uma vez. Já vai dar 21, né? 21 aqui, ó, 21 vezes. O próximo que vai aparecer vai ser no 113, ó. Na unidade ele aparece de novo aqui no 113. Já apareceu aqui 22 vezes, certo? Quando chegar na casa dos 120, ele vai aparecer no 123. Já vai ser o quê? Já vai ser a 23ª vez que ele vai aparecer, tá? Aí depois ele vai aparecer aqui, ó, no 130, que é a 24ª vez que ele vai aparecer. Quando chegar no 131, ele vai aparecer o quê? Na 25ª vez. Então, a quantidade de páginas, né, que tem exatamente 25 vezes o número 5, é o 131, só que não tem o gabarito, né? Só que no canto dessa palavra exatamente 25 vezes, fosse assim, ó, foi impresso no mínimo 25 vezes para numerar todas as páginas, aí poderia ser o 134. Porque aqui, ó, o 123 não entra, porque o 123 só apareceu o 3, o algarismo 3, 23 vezes. O 130 também não entra, porque o 130 só apareceu o 3, 24 vezes. Então, no mínimo 25 vezes, poderia ser a letra C, ó, 134, tá? Então, essa questão aqui poderia ser anulada, tudo bem? Mas o importante dela é você interpretar ela como é que é feita, né? Beleza? Então, teve só esse erro aí na hora da elaboração da questão. Tranquilo? Show de bola. A questão 39, uma questãozinha de probleminha de frações, que diz o seguinte: aí, durante a elaboração de um artigo crítico sobre a autonomia estudantil na era da IA, o professor organizou seu tempo de pesquisa da seguinte forma. Vamos lá. Um terço do tempo foi gasto na leitura do texto base. 2/5 do tempo foi dedicado à escrita do rascunho. Restante do tempo, que corresponde a 4 horas. O restante do tempo, que corresponde a 4 horas, foi utilizado para a revisão final e formatação. Com base nessas informações, o tempo total que o professor dedicou a esse trabalho foi de quanto? Você pode pegar as alternativas e fazer tentando, né? Ou você pode usar a técnica que o professor ensinou na sala de aula. Se um terço foi para a leitura e 2/5 para o rascunho, se eu somar aqui essas duas frações, a gente vai encontrar uma fração que representa o quê? O tempo gasto com o texto, com a leitura do texto e com o rascunho. Eu preciso encontrar uma fração que representa essa quantidade aqui, ó, porque toda vida que eu tiver uma fração, lembra da aula? Igual a uma quantidade, eu uso um macete para a gente encontrar o total. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Vamos lá, como é que eu somo essa fração aqui? Multiplica esses dois de baixo, dá 15. E aí a gente multiplica cruzada. 5 vezes 1 é 5. 3 vezes 2 é 6. Hein? Então a gente tem 11 quinzeavos. Isso aqui é o quê? É a fração que representa o tempo gasto. Tempo gasto. Qual é a fração que representa o que sobra? Porque vai ser exatamente igual a esse 4 aqui, ó. Porque esse 4 aqui é o tempo que restante. Ah, então precisa encontrar a fração desse tempo restante. Isso aqui é 11 quinzeavos, aqui vai ser 4 quinzeavos. Isso aqui é o restante, o resto. Então a gente tem o seguinte aí, que 4 ele é igual a 4 quinzeavos. Tu tem uma fração igual a quantidade. Para encontrar o total, o professor já ensinou. É só fazer o quê? Divide pelo de cima. 4 dividido por 4, que dá 1. E multiplica pelo de baixo. 1 vezes 15, 15. Então são 15 horas no total. Por isso, gabarito letra C de concurseiro. Beleza? Muito boa questão. Tá? A gente fez ela várias vezes no dia antes dessa prova. Né? Então, quem prestou atenção na aula, com certeza conseguiu fazer ela tranquilamente. Beleza?
E a última questãozinha aqui, para fechar o nosso simulado com chave de ouro, né? Uma questãozinha de número binário também. E vou logo aqui para a enunciada, para o famoso comando da questão. Fiz questão de colocar em algumas questões essa palavra enunciado para quê? Para quando você lê toda a questão, você parte logo para o comando, para enunciado, tá bom? Esse foi o objetivo, hein? Enunciado. Essa aqui eu não coloquei, mas aqui eu já coloquei, ó. Beleza? Aí aqui também, ó. Cadê? Ó? Algumas questões a gente já foi colocando enunciado, né? Porque tem muitas vezes, né? Tem uma parte da questão que não precisa você ler. E ali não vai ser tão importante a leitura daquilo para você conseguir resolver a questão. Beleza? Então, várias e várias questões a gente fez questão de colocar a palavra enunciado para quê? Para treinar vocês para o dia da prova, que na prova vai vir o nome enunciado. A questão não vai vir dizendo onde é o comando da questão. Você tem que entender onde é o comando da questão e partir logo para cima do comando para você não perder tempo. Entendeu? Então, aqui nós temos o seguinte: então, o servidor do protocolo Águia identificou um erro de processamento identificado pelo código decimal 45. Para que o técnico possa reiniciar o sistema manualmente, ele precisa inserir o código de formato binário. Esse valor corresponde a quanto? Vamos lá. 45, eu vou e divido por quanto? Por 2. 45, né? Eu botei foi 42. 45 dividido por 2. Né? 45 dividido por 2 é um número ímpar. Eu já sei que o resto vai dar 1, né? Ó, vou fazer essa divisãozinha aqui para vocês verem. Dá 0, baixo 5, que dá 2, vai dar 4, sobra 1. Lembre que esse número 1 aqui ele é o último algarismo. Então já elimino letra B. Beleza? Vou pegar o 22 e vou dividir por 2. A gente sabe que o 22 é um número par. O resto vai ser 0. Eu já elimino letra C. Beleza? Porque 22 dividido por 2 dá 11, né, gente? Que dá 22, sobra resto 0. Ó, o resto aqui, ó, já tá aqui, ó, 0. Beleza. O 11 é um número ímpar. Aqui é o último algarismo. Ó, aqui é o último algarismo. Aqui é o penúltimo. Tá? O próximo vai ser o antepenúltimo. Como eu sei que o 11 é um número ímpar, o resto vai dar 1. E o antepenúltimo número tem que ser 1. Ó. Aqui ele colocou 0. Ó. Cadê? Outro 0. Por isso que não é. Gabarito letra A. Beleza? Matou a questão. 11 dividido por 5 dá... 11 dividido por 2 dá 5. Aí. E aqui dá 10. Sobra resto 1. Não precisa nem continuar. Nas 3 primeiras divisões, normalmente, nessas provinhas do IF, você consegue matar a questão rapidamente, entendeu? Rapidamente você consegue matar. Então é isso. É isso. Com essa questãozinha, a gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui o Instagram do professor. Se você ainda não segue o Instagram do professor, segue aí, dá aquela moral, tá bom? Curte o vídeo, compartilha, comenta. Professor, gostei demais da aula, tá? Tamo junto. E é isso aí, tá bom? Meus futuros federais, tamo junto. Até a próxima aula presencial. A gente vai aprender muito mais coisas para preparar você para a prova, tá bom? Você tá falando com um dos maiores especialistas dessa prova, tá? Muitos alunos têm passado em parceria comigo e com o nosso amigo aí, Fábio e a galera do Concurseiro Moçoroense. Tamo junto, um abraço para o Concurseiro Moçoroense, um abraço para todo mundo que faz essa equipe top e um abraço para meus alunos maravilhosos. Tamo junto, meus futuros federais. Deus abençoe. Valeu, hein?